A ideia de semiose na semiótica da Escola de Paris é uma ideia de relação entre dois grandes planos da linguagem, para nós usarmos. Eu estava dizendo agora mesmo, o semiotista não consegue falar sem usar um pouco de jargão, pelo menos. Para nós usarmos, então, um pouquinho do jargão que foi proposto por Yalmslev, que é um dos linguistas importantes que pontuam a trajetória da escola francesa de pensamento semiótico, e francesa porque ele era dinamarquês, portanto francês, e Yalmslev considerava que as linguagens podem ser analisadas em dois grandes planos, como ele dizia, um plano que ele chamava de plano do conteúdo, um plano que ele chamava de plano da expressão, que são conceitos semelhantes, embora não idênticos, aos conceitos saussurianos de significante e significado, que são mais famosos, mais conhecidos, né? Então, nessa perspectiva, semiose é a junção entre um plano da expressão e um plano do conteúdo, qualquer que seja a linguagem em que essa expressão e esse conteúdo venham a se relacionar. E, bom, você pode me dizer, então isso quer dizer que é a constituição do signo. Tá bem, nós poderíamos dizer assim, é a própria operação constitutiva do signo visto por esse prisma. E essa pergunta, quais os limites da semiose, é, a meu ver, muito oportuna num momento em que, pelo menos alguns dos estudiosos da área, vêm se perguntando sobre até onde vão os domínios da pertinência dos estudos semióticos. No caso específico da corrente francesa, esses domínios tradicionalmente foram vistos como os domínios do texto. A grande xícara de chá dos semioticistas da escola francesa sempre foi o texto. Havia até uma famosa frase que foi dita em tom meio de piada por Greimas, que é o nome mais amplamente referido da escola francesa de semiótica, num curso que ele deu aqui mesmo no Brasil, nos anos 70, ele soltou a seguinte frase: fora do texto não há salvação. E essa frase foi glosada inúmeras vezes. Essa frase é engraçada porque ela já era uma glosa. Isso aí é Greimas estava brincando com uma frase de um papa que, num dado momento da Idade Média, disse que fora da igreja não há salvação. E esse papa, por sua vez, já estava retomando isso. Então, é intertexto de intertexto de intertexto. Havia um santo que havia pronunciado isso antes desse papa, e o papa retomou, e Greimas pronunciou mais uma vez essa frase papal, só que adaptando para fora do texto não há salvação. Então, durante muito tempo, essa escola de semiótica se debruçou essencialmente sobre questões do texto. Quem fala do texto fala do discurso. Não tem muito como você abordar uma coisa sem abordar a outra. E, texto e discurso sempre foram, então, os domínios de predileção da semiótica dessa corrente, né, que é uma das correntes da Europa continental. E, nos dias de hoje, a semiótica, esse viés de pensamento semiótico, tem se perguntado como trabalhar com coisas que estariam, primeiro, por um lado, aquém do texto, por outro lado, além dele. Mas esse aquém do texto e além dele não são compreendidos num sentido temporal. O que estaria antes da produção de um texto e o que estaria depois que ele fosse posto em circulação. São pensados num sentido de alargamento do escopo concebível para os estudos de semiótica. Como é que os estudos de semiótica, nessa tradição, poderiam ultrapassar o escopo do texto e do discurso que sempre foi o deles? Não é fácil de fazer uma coisa assim. Mas existem propostas recentemente que tendem a incorporar, primeiro, para além do texto, o suporte sobre o qual esse texto
é colocado para que ele seja recebido por alguém. Um texto precisa, para passar entre alguém que o fez e alguém que o vai receber, o texto precisa ter algum tipo de suporte. Não importando que seja um texto verbal, um texto pictórico, um texto fotográfico, um texto musical, etc., precisa de suportes. Não é? Então, uma reflexão possível a respeito dos suportes sobre os quais o texto é gravado de um modo ou de outro. Esses suportes necessariamente fazem parte de cenas ligadas às práticas sociais entre os homens. Então, um segundo patamar de descrição a ser incorporado seria o patamar de descrição das cenas enunciativas em que os textos circulam entre as pessoas, entre os parceiros do ato de comunicação, e cenas estas que necessariamente implicam estratégias entre os participantes do ato de comunicação. Isso é mais um âmbito de análise a ser levado em consideração numa possível pragmatização da semiótica, enfim, a semiótica de tradição saussuriana e almosleviana vem tentando, de uns tempos para cá, encontrar fórmulas, encontrar soluções, ou pelo menos equacionar, se não for solucionar, as questões de circulação do texto, o texto sempre circulando sobre algum tipo de suporte. Essas estratégias de circulação do texto, por fim, podem ser concebidas fazendo referência às formas de vida nas quais elas se inscrevem. As formas de vida, quer dizer, você tem... os textos se destinam a circular nestes ou naqueles âmbitos de circulação. Né? E então, esse é mais um domínio de questões a serem abordadas quando se pensa na circulação dos textos. E esse domínio seria uma maneira de você também fazer referência. Formas de vida é uma expressão que é importada. As pessoas já terão reconhecido, é importada da obra do Wittgenstein, especialmente do Wittgenstein da Maturidade, que falava em jogos de linguagem que se inserem no interior de determinadas formas de vida. Uma espécie de ideia ligada a uma abertura socializante da teoria. Né? Bem, é um programa um tanto vasto, não é? E que está começando a dar seus primeiros passos no que diz respeito à escola à qual eu estou me referindo. Tem muita coisa a ser feita aí nesses domínios. E, pessoalmente, eu gostaria muito de poder observar desenvolvimento das pesquisas nessa direção. Mas é muito difícil fazer exercício de futurologia em semiótica. Né? Nos anos 80, fizeram uma entrevista com o Greimas, que era esse importante pesquisador da escola francesa. Perguntaram o que ele achava que aconteceria com a semiótica proposta por ele e pelo seu grupo num futuro, né, a ser imaginado. E ele disse que ele imaginava que aquela teoria caminharia numa dupla direção, que ela, por um lado, iria se linguisticizar mais fortemente do que já era a sua característica naquela altura dos anos 80, e que isso por um lado, e que por outro lado ela iria se matematizar de uma maneira ou de outra. Bem, nós estamos aí há uns 30 anos daquele momento e não aconteceu nenhuma coisa nem outra. Então, bom, é difícil, né, fazer exercício de futurologia. É gostoso, por um lado, mas a gente fica num território bastante nebuloso, assim. Então, eu não farei exercício de futurologia. Eu vou só agradecer e parabenizar ao Vinícius, à Irene, a turma que acaba de ser apresentada, porque sem os pós-graduandos não rola nada mesmo. Então vai depender de vocês apoiarem. E parabenizar e desejar uma trajetória longa e feliz à revista Semeioses. Obrigado. Obrigado, professor Ivan. O Ivan nos trouxe, então,
uma perspectiva que já é bastante tradicional, né, nos estudos de linguística e que é bastante conhecida também na Universidade de São Paulo. Então eu vou aproveitar o engate e alternando gêneros entre masculinos e femininos, né, eu vou passar para a professora Beth Bright, que vai então expor um pouco da perspectiva dela e dos estudos que ela vem realizando.